porque eu sempre falo isso, que o Rio de Janeiro era um local que estava sendo colonizado pelas artes marciais e tinha que ter assim, uma imposição de técnica, né, de jogo, para saber quem ia colonizar esse espaço que era o espaço de luta do Rio de Janeiro. Então, a gente até viveu uma época, uma confrontação do Muay Thai com o próprio Jiu-Jitsu. Era o boxe tailandês na época? Boxe tailandês. Ninguém usava essa expressão Muay Thai, até que todo mundo era faixa de boxe tailandês. E eu treinava boxe tailandês numa academia que foi formada pelo Flávio Molina, saudoso Flávio Molina, que é o número 1 do boxe tailandês na época. Hoje é o Wellington Narani, que já treinava com o Flávio Molina naquela época. E tem grandes nomes disso aí, né? A gente tem o Luiz Alves, tem o Marcos Ruas, tem o Eugênio, que é conhecido. O pessoal da Chutebox também se apresentou muito bem, né? Osiris, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do Molina. Ele, antes de começar o boxe tailandês, ele foi um grande nome no Taekwondo, no Taekwondo. O boxe tailandês, né? Eu vou falar, o boxe tailandês, ele tinha as raízes dele aqui no Rio de Janeiro, no Taekwondo. Porque a maioria veio do Taekwondo. O Luiz Alves, né? O Flávio Molina, o Guério, o Vando Malandro. O Rua já veio da capoeira. O Eugênio, eu acho que veio também da capoeira, que treinava lá, que é bem antigo nisso. Quer dizer, então, essa mobilidade de perna que a galera tinha pro Muay Thai veio do Taekwondo. O Rafael Cordeiro também, se eu não me engano. O Rafael Cordeiro lá no Curitiba, Sul. Exatamente. Rafael Cordeiro, o Anderson, o Vanderlei. O Vanderlei, até a gente tem que agradecer muito a esse cara, pelo seguinte, uma época que o Sakuraba estava dominante, dando porrada em todo mundo do jiu-jitsu, quem salvou os brasileiros, a reputação do brasileiro na porrada, foi o Vanderlei, que ganhou 3 vezes o Sakuraba. Quer dizer, então, eu sempre falo, nessa época do Pride, as 2 maiores escolas de luta eram o Carson Gracie e a Chutebox, que deixou esse legado monstruoso aí, que só tem fera braba aí lutando. Sim. Gostava muito do Pride, Osiris? Cara, eu gostava muito do Pride. Eu amava. O Pride não era um MMA. Não, era vale tudo. Isso. O Pride era uma confrontação de artes marciais naquela modalidade vale tudo antigo. Brabo. Por isso que eu até falo, um dos maiores nomes que eu tenho assim em matéria de artes marciais, né, contemporâneos dele, da época dele, é o Murilo Bustamante, porque ele foi campeão do UFC, ele foi campeão mundial de jiu-jitsu e ele foi campeão no Pride. Ele lutou o chamado Vale Tudo. Lutou mesmo. Que é bem diferente do MMA, né? Sim. A gente pode fazer até uma explicação disso. Explica já, então. Então eu vou dizer o seguinte, o MMA, ele não é um herdeiro do Vale Tudo. Por quê? Porque, pelo seguinte, no MMA você nunca valoriza técnicas de defesa. No MMA você só valoriza técnicas de ataque. O cara tem uma boa esquiva, o cara isso, não sei o que lá. Não interessa. No MMA só se valoriza, só se julga, só se aprecia técnicas de ataque, né? Agora, já no antigo Vale Tudo, eu vou te explicar por que se valorizava técnicas de defesa. No Vale Tudo, se o cara não fosse finalizado, não fosse nocauteado e terminasse os 30 minutos de confronto que foi combinado, mesmo que um tivesse apanhado para chuchu e o outro só se defendido, se declarava um empate. Na maioria das vezes, verdade. Sim. Tanto que eu conheço pessoas... Já combinado na regra. Já combinado. Então, se valorizava técnicas de defesa, porque se você sobrevivesse a um ataque mortal do outro, empate seria dado. Devia ter gente que entrava para não apanhar a ponto de apagar, né? Exatamente. Só para se defender. Só para se defender. Então, isso é uma diferença. Outra grande diferença. Não existiam regras claras. Como é que se nasceram as regras no MMA? Com as práticas reiteradas da luta e a migração do conhecimento técnico de arbitragem de outras lutas. Então, a gente pegou um pouquinho do boxe, pegou do jiu-jitsu, pegou do judô, foi pegando e foi adaptando. E é porque com as práticas reiteradas, por exemplo, quando se proibiu no MMA de jogar o adversário para fora do octógono, do cage. Porra, quem tinha mania de fazer isso era o Tank Abbott. Aí falou, vamos botar no papel aqui que é proibido jogar o cara Ele tentou. Quando se proibiu agarrar a grade, você vê a luta do Amaury com o Don Fry, o Amaury tenta tirar o cara tá agarrado na grade. Pô, vamos escrever aqui, é proibido agarrar a grade. E proibido. Valide com aquele outro japonês também, Takahashi. O cara agarrou a grade. Exatamente. Como é que tu vai tirar um homem que está agarrado num lugar? Não dá. Quando se proibiu passar óleos no corpo, cara, quem tinha mania de passar óleo no corpo para evitar a queda era o Jorge St-Pierre. Aí o Big John viu isso, enxugou ele um dia e falou assim, porra, vamos escrever isso na regra, não pode passar bálsamos nem óleos no corpo, porque senão dificulta o cara da queda. Quer dizer, então as regras foram sendo escritas com as práticas reiteradas e a necessidade de divulgar o esporte. Por exemplo, uma vez numa conversa com o Big John, ele falou assim, cara, uma época a gente valorizou muito essa técnica de agarrar e derrubar.
Porque a gente não podia mostrar que o MMA era uma luta agressiva, porque a gente não teria como vender o esporte. E certos estados nos Estados Unidos, que teve que ser liberado, estado a estado nos Estados Unidos, a prática esportiva do MMA. Eles não contemplavam esse tipo de violência. Então, a regra tinha que ser bem atenuada. Só que isso também foi evoluindo, né? Quer dizer, hoje em dia os critérios de julgamento é o strike, o grappling efetivo, que são os critérios base, forte, primários, e a gente tem sempre os critérios secundários, que é o domínio de cage e agressividade, que eu chamo de soldado de reserva. A gente só vai utilizar ele se a gente não tiver um grappling efetivo e um strike, ou então se os dois forem tão iguais que a gente tem que ir para o soldado de reserva para resolver a parada. Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Então deixa eu tirar uma dúvida com você. O que seria um grappling efetivo? Um triângulo encaixado, arrochado, é um grappling efetivo? É um grappling efetivo. Por mais que não finalize. Por mais que não finalize. Porque dentro do grappling efetivo significa você evoluir dentro das técnicas, né? E o que seriam dentro das técnicas? Você tem que ter a submissão. Ah, eu joguei o cara ao solo, envolvi ele, eu montei, eu estou subindo dentro da graduação esportiva do cara. Eu montei, peguei as costas, tentei finalizar. Porque é o que eu te falo, o grappling efetivo e o strike, eles têm exatamente o mesmo valor. Por exemplo, qual é o melhor... Vou te perguntar, qual é o melhor golpe do strike? É um golpe que cause dano, um golpe que abra a sua cara, que te nocauteie. Nocaute. Isso. Raciocínio perfeito. Qual é o melhor golpe do grappling? O que leve ao... Finalização. Perfeito. Sim. Qual é o segundo melhor golpe do strike? Um knockdown. Perfeito raciocínio. E do grappling? Quase finalização. Quase finalização. Aquele golpe que ficou no pau, o cara saiu Sim. perdendo condição de luta. O que são os danos acumulativos dentro de um strike? Soco, pontapé, que vai minando a condição de luta do cara. E o que são golpes acumulativos dentro de um strike? Derrubar, montar, dentro pegar as costas. Né? Desculpa, dentro do grappling. Derrubar, montar, pegar as costas, diminui a condição de luta do cara e você vai minando o cara aos poucos. Então, quer dizer, dentro desse critério de avaliação, eles têm o mesmo peso, apesar de serem áreas e níveis diferentes. Eu até falo, o Carlão Barreto, né, que é comentarista, eu gosto sempre de falar o seguinte, ele baixou o nível está no solo. Realmente, o MMA, ele é um esporte complexo, de regras complexas. Sim. Por quê? Ele tem a movimentação em pé, ele tem projeção, ele tem solo. Cara, o treinamento para isso é surreal, é desumano. Desumano. Você entendeu? Então, quer dizer, quando a gente vai buscar uma avaliação da performance do atleta, que é o que eu falo, o cara não é um julgador, porque o julgador é o seguinte, dá-me o fato que eu te dou o direito. Não, o cara que avalia, que vai pontuar nota em MMA, ele é um avaliador de performance. Verdade. Ele vai muito além de julgar. Você entendeu? Ele tem que avaliar o que aconteceu ali e depois ele tem que saber explicar o porquê daquela nota. Então, quer dizer, os sistemas de notas dentro do MMA é o chamado 10-10. Todo mundo que entra para lutar tem 10-10. E dali você vai diferenciando. Você tem o 10-9, 10-8, 10-7. Nunca vi na vida um 10-7. Teve nesse último UFC. Teve, é? Teve. Naquela luta da... Foi na luta da Pedrita. Teve um 10-7 ali. Primeira vez que eu vi no UFC. Porra. Vou até lembrar quem é que deu. Deu, assim, consciente e corretamente o 10-7. Assim, foi um entendeu? passeio. Você dá um 10-7 quando você tem uma diferença de performance monstruosa, você tem um dano excessivo, você tem um domínio, você tem uma adoração completa. Resumindo. Perfect. Passou o carro no Passou cara, o cara só não morreu. Você entendeu? Sim.
Quer dizer, esse é o 10.7. Ele é um... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!